Isso é um Neo Geo, isso também é um Neo Geo, e esse aqui também é um Neo Geo. Neo Geo foi um videogame que nasceu no começo dos anos 90 e não foi apenas um videogame, foi um símbolo de status. Neo Geo foi o primeiro videogame que levou jogos reais de arcade, não os portes para casa das pessoas. Tudo relacionado ao Neo Geo custava tão caro que era algo praticamente impossível de ter para quase todo mundo. Era um objeto de desejo e eu acho que ainda é assim até hoje. Por trás do Neo Geo existe uma empresa que ficou conhecida pela sigla SNK. E quando criou o Neo Geo, a SNK não sabia, mas estava criando o seu próprio destino. Só que até chegar a esse destino, muita coisa aconteceu. E o assunto do vídeo de hoje é a primeira parte do destino da SNK. E vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e se você caiu por aqui de uma máquina operada por moedas, você caiu no Aperte Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! O dicionário Oxford define destino como 1. Tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, fado, fortuna. E 2. O que há de vir, de acontecer, o futuro. Quando a SNK criou o slogan The Future is Now, que traduzindo significa o futuro é agora, ela estava falando do futuro do ponto de vista dos anos 90. E o Neo Geo, por um momento, na história dos videogames, realmente parecia ter vindo do futuro. Mas hoje o assunto não é o Neo Geo, e sim o que aconteceu antes dele. E tudo começou com o nascimento de Eikichi Kawasaki em 1944 em Ibaraki, no Japão. Se a gente reparar nessa data 1944, vai perceber que ele nasceu bem no meio da Segunda Guerra Mundial. E que no ano seguinte, o Japão seria atacado por armazenamentos criadores de cogumelos nucleares que devastaram o país de todas as formas possíveis e imagináveis. A derrota na guerra colocou o Japão no caminho da reconstrução e fez o país investir tudo que tinha na educação e no progresso das tecnologias. Foi justamente nesse período de renascimento educacional e econômico que Eikichi Kawasaki cresceu. Enquanto eu escrevo esse roteiro, me ocorre o pensamento de que sem a guerra, talvez Eikichi Kawasaki não tivesse tido acesso ao sistema educacional que o preparou para identificar a oportunidade de mercado que o levou a criar a SNK. E os primeiros passos da Shin Nihon Kikaku foram dados em 1973, mas foi somente em 78 que ela se transformou na Shin Nihon Kikaku Corporation. E foi quando começou a caminhar na direção dos jogos eletrônicos operados por moedas. Eikichi Kawasaki percebeu uma tendência de mercado e notou que as pessoas estavam progressivamente se interessando por uma nova forma de entretenimento, e pensou que essa seria uma oportunidade boa demais para deixar passar. O Eikichi não é tão famoso como outros nomes da indústria dos videogames. Hiroshi Yamauchi, por exemplo, ficou merecidamente famoso por conta da Nintendo. Mas o Hiroshi não criou a Nintendo, ele herdou a empresa. Já Eikichi Kawasaki teve que forjar o seu império no fogo da montanha da perdição com o olho que tudo vê de butuca. E se você não entendeu o que eu disse é porque provavelmente nunca leu ou assistiu O Senhor dos Anéis. Se esse é o seu caso, terminando esse vídeo vai maratonar Senhor dos Anéis, mas saiba que foi difícil pra Preula formar a SNK do zero e fazer chegar até onde ela chegou. E do meu ponto de vista, Eikichi Kawasaki merece muito mais crédito e reconhecimento do que recebeu ao longo dos anos. Ele não era só um administrador, ele colocava a mão na massa geral e até do desenvolvimento de games participava. E vai ver, isso ajuda a explicar porque o nome dele aparece em tudo que é jogo da SNK, nos créditos e às vezes até em participações especiais dentro dos jogos, como por exemplo o General Kawasaki em Ikari Warriors. O nome Shin Nihon Kikaku significa Projeto Novo Japão. E no Novo Japão, que estava começando a bombar do meio para o fim dos anos 70, eram jogos de arcade. E pensou em jogos de arcade dessa época, não tem como não lembrar do Space Invaders da Taito de 1978. Space Invaders foi um dos jogos mais bem-sucedidos da história dos videogames, e foi um dos primeiros que conseguiu faturar na casa dos bilhões de dólares. E se a Taito tinha Space Invaders, no ano seguinte a SNK lançou seu primeiro jogo, o Ozma Wars. Ozma Wars é um jogo de navinha que tenta levar Space Invaders para o próximo nível. Conseguiu? Talvez, me conta o que você acha. Sua nave se move apenas para os lados, mas os inimigos vêm de qualquer canto da tela.
já existem alguns elementos diferentes. Em certo momento, por exemplo, um cometa atravessa a tela, e também já existe até um esboço de chefe de fase e até um sistema de energia, que vai diminuindo quando o jogador é atingido ou quando o tempo diminui. Osma Wars tem até mesmo uma versão primitiva de cutscene, mostrando a sua navinha sendo reabastecida para a próxima fase. E como curiosidade, nos créditos do game ainda aparece o nome Shin Nihon Kikaku. Com Osma Wars, a SNK já mostrava que veio para brigar, mas era um momento tão no começo dos games que jogos raramente tinham cores, e ter cor além de preto e branco em um game era algo considerado como super avançado. Em 1980, a SNK conseguiu criar um jogo que mostrava incríveis 8 cores na tela, o Sasuke vs Commander, que assim como o Osma Wars também é um jogo de tiro, mas com uma temática bem diferente. O jogo acontece no Japão antigo, na cidade de Kyoto, e você é um ninja chamado Sasuke, com a missão de proteger a vida do seu mestre Shogun, custe o que custar. Mais uma vez, movimentação apenas lateral e Sasuke atira shurikens, que são aquelas lâminas metálicas super afiadas em formato de estrela. Todos os inimigos também são ninjas e têm ataques até bastante variados. É um jogo bem simples, mas já mostra refinamento na jogabilidade. Tem estágios e chefes de fase, e demonstrava que a empresa estava claramente tentando evoluir tanto tecnicamente como na complexidade dos seus jogos. E tudo o que aconteceu até Sasuke vs Commander foi praticamente como uma entrada para o prato principal. O filé com fritas da SNK, o seu primeiro grande sucesso, viria somente em 81 com Vanguard. Se Osma Wars e Sasuke estavam presos mais ou menos à mesma fórmula de Space Invaders, com Vanguard a SNK quis mostrar para o mundo que sabia criar além de clonar. Vanguard é um jogo de navinha legítimo e também é o primeiro jogo que teve a participação do Eikichi Kawasaki, o fundador da SNK. Vanguard tem scroll para todos os lados e sua nave também atira em múltiplas direções, com o diferencial de que existe um botão de tiro para cada direção, tornando possível se mover para um lado e atirar para o outro. E se a mecânica do jogo é diferenciada, não dá para dizer o mesmo da história. Mas pelo menos o game tem uma historinha, manjada, mas tem. Um vilão quer passar o rodo na galáxia e o herói tem que encontrar e derrotar o vilão, simples assim. Mas não tem problema a história ser simples, porque Vanguard tinha muito para oferecer. Por exemplo, existem caminhos diferentes que levam a fases diferentes. Músicas foram compostas especialmente para as fases do jogo, em uma época que os jogos raramente tinham qualquer música durante a jogatina. E no seu hardware, Vanguard usa chips de som especiais para reproduzir vozes digitalizadas, coisa fina. O segundo grande sucesso da empresa demorou, mas chegou em 1985. Azul of a Mission é um shmup de scroll vertical. Sua nave tem 2 tipos de ataque, um aéreo com lasers e um terrestre com mísseis. Azul significa Armored Scrum Object, que é basicamente um objeto ágil e blindado. O estilo visual lembra bastante o Chevios da Namco de 82, porém a ação é muito mais intensa, com vários upgrades para as armas espalhadas pelas fases. Os inimigos atacam em ondas e cada fase é bem diferente da outra, e no fim de tudo tem um chefão. O hardware de Azul também é bastante avançado. São 2 processadores E80 trabalhando em conjunto, um chip de som da Yamaha de 9 canais de áudio FM e gráficos com uma paleta de 1024 cores. Nada mal, lembrando que o Sasuke Commander usava uma paleta de 8 cores, um salto tecnológico brutal em pouco tempo. Azul tem tudo que um jogo de navinha precisa ter e por isso foi muito bem recebido pelo público. O hardware criado para ele foi tão bom que seria usado novamente no ano seguinte para um dos jogos mais famosos e lucrativos da história da SNK, pelo menos até aquele momento. Se tem um personagem de filmes dos anos 80 que ficou famoso, esse personagem foi o Rambo, que incorporava aquele espírito do exército de um homem só, que, sejamos honestos, é o tipo de personagem que parece que nasceu para um videogame, e a SNK sabia muito bem disso. Aproveitando a fama do Rambo e o embalo do sucesso do jogo Comando da Capcom, a SNK criou a sua própria versão disso. Ikari Warriors é um jogo run and gun de correr e atirar para até 2 jogadores simultâneos que fez um sucesso absurdo. O gabinete de arcade usava um joystick rotacional customizado que permitia andar em uma direção e atirar em outra, mais ou menos como o Vanguard fazia. Eu lembro de ter uma dificuldade enorme de jogar usando aqueles controles, mas jogar mal não me impedia de tentar, ou de até mesmo ficar apenas olhando os outros jogarem. Porque os gráficos, animações e explosões eram tão bem feitas que era quase como assistir uma versão em desenho animado do filme Rambo acontecendo bem ali na minha frente. E mais importante que tudo isso é que agora a SNK tinha um mega hit nas mãos. Ikari Warriors significou para a SNK o que Space Invaders significou para Taito.
O game foi portado para todos os videogames e computadores do multiverso. Até o meu amado MSX ganhou a sua versão, que é verdade que não era a melhor versão do mundo, mas era o que eu tinha para jogar em casa. E ter videogame em casa para jogar era uma coisa que no meio dos anos 80 caiu no gosto do povo, especialmente com a chegada do Nintendinho nos Estados Unidos. A SNK já estava bem atenta para essa nova tendência e não perdeu a oportunidade de lançar tantos dos seus jogos quanto fosse possível para o console da Nintendo. Entre 86 e 90, a SNK lançou cerca de 15 jogos, a maioria com versão de arcade, mas também alguns exclusivos. Por exemplo, todos os 3 jogos da franquia Ikari Warriors deram as caras no Nintendinho, e todos eles foram portes bem competentes guardadas as devidas proporções. O controle rotacional teve que ser substituído por um esquema que usasse os controles normais, os gráficos foram adaptados, mas a essência dos jogos estava lá. E você podia jogar Ikari Warriors em casa. Não eram iguais ao arcade, mas você estava jogando no conforto do seu lar e, ainda mais importante, os jogos eram extremamente rentáveis. E foi assim que a SNK, uma tradicional empresa de arcade, também começou a escrever a sua história nos consoles domésticos, investindo até em jogos exclusivos. O Baseball Stars Professional do Neo Geo é um dos meus jogos favoritos da plataforma, mas esse é o segundo jogo da franquia. O original foi exclusivo para o Nintendinho e se chamava apenas Baseball Stars. E uma curiosidade é que Baseball Stars foi o primeiro jogo de esporte a ter bateria interna para salvar jogadas da história dos videogames. Baterias internas resolveram a questão de ficar decorando ou anotando senhas ou códigos gigantes para poder continuar jogadas da onde você parou, e foi uma sacada genial da SNK. Lembra do Aso que eu falei mais no comecinho do vídeo? Então, o Aso foi o primeiro jogo que a SNK lançou para o Nintendinho. Não é o melhor port do mundo, tá mais feinho, é verdade, é limitado em comparação ao arcade, mas é basicamente o mesmo jogo e também vendeu bem demais. De tudo que ela lançou no Nintendinho, quase todos eram jogos de ação e tiro, mas sempre tem exceções à regra. Uma dessas exceções é um jogo que foi exclusivo, um RPG de ação chamado Crystalis. Estamos falando de um jogo com uma trama pós-apocalíptica, talvez até uma trama complexa demais para a proposta do Nintendinho, um videogame claramente voltado para adolescentes e crianças. Com um tema mais adulto do que de costume, Crystalis não foi exatamente um sucesso de vendas na sua época, mesmo com reviews até bem favoráveis para ele. O que eu acho uma pena, porque é um dos melhores jogos do gênero da plataforma, mas é um daqueles casos que com o passar do tempo foi ganhando reconhecimento dos fãs, até ganhar o status de ser um jogo cult. Crystalis é como se fosse o Legend of Zelda da SNK, e foi um dos últimos jogos publicados na América pela empresa para o Nintendinho. Compreensível que a SNK estivesse perdendo o interesse no NES, porque em 1990 a geração já estava mudando e a empresa SNK já tinha outros planos em mente. Alguns anos antes, ela iniciou um relacionamento, uma parceria com uma outra empresa, a Alpha Denshi, e essa parceria estava diretamente ligada ao destino de ambas. Assim como a SNK, a Alpha Denshi também é uma empresa japonesa desenvolvedora de games, que iniciou a sua vida no comecinho dos anos 80. Só que diferente da SNK, que expandiu seus negócios para o ocidente, a Alpha Denshi passou grande parte da sua vida totalmente dedicada ao mercado japonês. O primeiro jogo dela é o Dora-chan, que, sendo sincero, não é lá essas coisas nem para aquela época. É um clone muito estranho de Pac-Man, mas sem um labirinto e com umas cabeças gigantes te perseguindo, que ainda teve um problema jurídico por uso indevido da imagem do gato Doraemon. Definitivamente não foi o melhor começo, mas a qualidade foi melhorando aos poucos. Em 83, a Alpha Denshi lançou um dos seus jogos mais populares antes da parceria com a SNK, o Exciting Soccer. Um jogo de futebol visto por cima, cheio de vozes e efeitos digitalizados, que até barulho de torcida tinha, bem colorido, com música de fundo e gameplay bacanudo. Dava para escolher seleções de diversos países, inclusive do Brasil. E o jogo foi tão bem que em 1985 saiu o Exciting Soccer 2. Mudaram alguns times, mas o jogo é praticamente idêntico ao anterior. Será que a Alpha Denshi descobriu a fórmula de reciclagem em games de futebol antes da EA? São os mistérios da vida. Em 86, ela lançou um jogo chamado Super Stingray, um running gun suspeitamente parecido com o jeito de jogar e até com o visual de Ikari Warriors da SNK, que havia sido lançado naquele mesmo ano. Quem sabe essa semelhança no modo de criar os jogos não tenha sido o que aproximou as duas empresas, que eventualmente começaram a trabalhar juntas no desenvolvimento de games. Um dos games fruto direto dessa parceria se chama Time Soldiers.
e é outro run and gun no estilo Ikari Warriors, porém esse tem uma temática de viagem no tempo que é um tema que eu sou particularmente fascinado. O objetivo de Time Soldiers é resgatar soldados que estão presos em diferentes eras da história. São 5 fases no total, viajando pela era pré-histórica, Roma Antiga, Mundo do Futuro, só para citar algumas. As fases são todas temáticas e bem diferentes umas das outras. Tudo muito bem detalhado, jogabilidade redondinha, inclusive é mais um jogo que usa o joystick rotacional, que permite andar em uma direção e atirar em outra como Ikari Warriors. Time Soldiers é um jogo de 1987, bem massa pra época, mas historicamente o que chama mais atenção nele é o seu hardware, que é praticamente idêntico ao do Neo Geo que seria lançado em 1990. Essa semelhança com o hardware do Neo Geo não é mera coincidência. A Alpha Denshi contribuiu bastante para o projeto que viria a se tornar o Neo Geo que a gente conhece, que é um hardware baseado em uma versão turbinada do processador Motorola 68000. Quando observamos os jogos tanto da SNK quanto da Alpha Denshi que foram lançados a partir de 1987, todos eles já se parecem muito com os jogos de Neo Geo, tanto nos gráficos, no som e até no estilo dos jogos. Claramente havia um padrão se formando ali. E transformar esse padrão em um sistema multiuso de jogos era o que estava no destino da SNK. E para esse destino acontecer foi preciso uma série de eventos, quer ver só? Se não fosse pela reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial, que intensificou o sistema educacional, Eiichi Kawasaki poderia não ter se preparado o suficiente para fundar a SNK e se embrenhar no mercado de videogames. Se não fosse pelo sucesso que Rambo fez no cinema, a SNK poderia não ter criado Ikari Warriors, e a Alpha Denshi poderia não ter criado o Super Stingray, e o caminho das duas empresas poderiam não ter se cruzado. E se não tivessem se cruzado, talvez a gente não tivesse o Neo Geo e todo o caminhão de franquias que vieram junto com ele. Então eu não tenho dúvidas que a SNK teve um destino a partir do momento que foi criada. O que eu acho que ninguém esperava é que um dia a SNK fosse pertencer ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, fato que aconteceu no comecinho de 2022. Mas entre a chegada do Neo Geo e a posse do príncipe saudita tem um caminhão de história que pode ser assunto para outros vídeos para outros dias. Eu tive o imenso privilégio de conhecer vários jogos da SNK em um dos fliperamas que eu frequentava no Shopping Morumbi em São Paulo. Isso aconteceu entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Me lembro inclusive de matar aula várias vezes para jogar Mechanized Attack na Playland. E agora me conta as suas lembranças da SNK e os jogos que você jogou nos comentários. Enquanto você faz isso, eu tenho que agradecer Daniel Fleury, Gameplay Brasil Studios, Jonatas Alves, Pio, R-Troll, Ronaldo Oliveira, Rouge Drawings e a todos os demais membros do canal, muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu também te convido para conhecer o meu segundo canal, o Outro Start, que é um canal que complementa esse, com conteúdos altamente alternativos, com vídeos menos editados e sem roteiros. O link para o Outro Start está no comentário fixado e na descrição do vídeo. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!